A história de Mateus, o cobrador de impostos que se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus, é uma jornada de transformação profunda, de redenção e esperança. Mateus era um homem rejeitado, um traidor aos olhos de seu próprio povo, mas sua vida mudou para sempre no dia em que ouviu um simples chamado: siga-me. Essa mudança não foi apenas uma troca de profissão ou posição social, foi uma transformação total, não apenas externa, mas de sua identidade, de seu propósito e, principalmente, de sua alma. Ele, que foi considerado indigno, se tornou um pilar fundamental na missão de Jesus, e mais tarde, autor de um dos evangelhos que até hoje toca vidas e inspira pessoas ao redor do mundo. Mateus nasceu em uma pequena vila na Galileia, uma região famosa por suas paisagens encantadoras, com suas colinas verdes e o brilho do lago de Genezaré, mas também marcada por uma profunda tensão. Ali, o povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano, o que gerava constantes conflitos e dificuldades. Desde jovem, Mateus observou as lutas de seu povo, mas, ao contrário de muitos, ele não escolheu o caminho da revolta ou da resistência armada. Ele decidiu fazer uma escolha que lhe garantisse uma vida de estabilidade financeira, mesmo que isso o colocasse em conflito com sua própria cultura e fé. Ele se tornou um cobrador de impostos, um publicano. Os publicanos eram vistos como traidores, colaboradores com o inimigo romano, que cobravam impostos de seus próprios irmãos e, muitas vezes, enriqueciam com extorsões. Mateus não era diferente. Ele passou a ser desprezado por seus compatriotas. As ruas, que antes eram preenchidas com risos e conversas, agora estavam marcadas por olhares de reprovação. Quando ele passava, as pessoas sussurravam, os filhos escondiam os olhos, e as mães o observavam com desprezo. Ele era visto como um homem sem honra, um homem que havia trocado sua alma por dinheiro. Em sua mesa, o tilintar das moedas era o som mais constante em sua vida. Era um som que representava tanto o valor que ele havia adquirido quanto a solidão que sentia. Embora rodeado de riquezas, sua alma estava vazia. Ele contava as moedas enquanto ouvia, ao longe, os murmúrios das orações e os protestos de seu povo que se perguntava, em sua dor, por que alguém da sua própria terra teria escolhido servir ao opressor. Mateus era um homem de palavras silenciadas, um homem que, por mais que tentasse ignorar, sentia que suas escolhas o haviam distanciado do que realmente importava. Ele sabia que a maioria dos publicanos se aproveitava de sua posição para enriquecer, e, embora tentasse ser honesto, ele também sabia que ninguém via sua honestidade. Aos olhos de seu povo, ele era apenas mais um serviçal de Roma, um homem indigno do perdão e da misericórdia de Deus. Mas, mesmo assim, ele seguia. Ele não sabia se o que sentia era arrependimento ou apenas o peso de uma vida que ele já não reconhecia mais como sua. Ele sabia que não tinha mais espaço para mudanças, pelo menos não naquela vida que ele levava, até que algo inesperado aconteceu. Em um dia comum, quando Mateus estava novamente em sua mesa, fazendo o que sabia fazer melhor, contar moedas e registros, algo, ou melhor, alguém, apareceu. O som dos passos firmes se aproximando foi o primeiro sinal de que algo estava prestes a acontecer. Quando ele levantou os olhos, viu Jesus. Ele sabia quem era, mas nunca o tinha visto antes. Jesus, no entanto, não parecia ser como todos os outros. Seu olhar não carregava julgamento nem desprezo. Havia algo diferente, algo que Mateus não conseguiu identificar de imediato, mas que tocou seu coração de maneira profunda. O olhar de Jesus parecia penetrar sua alma, e por um momento, Mateus se sentiu visto de uma forma que nunca imaginara. Jesus não disse muito, mas suas palavras foram suficientes para mudar toda a trajetória de Mateus. Ele simplesmente disse: siga-me. Essas duas palavras foram como um chamado profundo e irresistível. Não havia explicações, não havia um convite formal, mas a voz de Jesus carregava uma autoridade suave e ao mesmo tempo poderosa. Foi um convite direto, sem rodeios, e, para Mateus, sem possibilidade de recusa. Nesse momento, algo se quebrou dentro dele. Ele deixou sua mesa, deixou para trás o trabalho que lhe garantia segurança e status, e seguiu Jesus. Não houve hesitação. Ele não questionou, não procurou explicações. Algo dentro dele sabia que aquela era a resposta para seu vazio, para sua busca por algo maior.
Ele estava pronto para dar o primeiro passo rumo a uma vida diferente, a uma vida com um propósito. Após o chamado, a transformação de Mateus foi visível. Ele abriu as portas de sua casa e organizou um grande banquete, mas não era apenas uma festa. Era um símbolo do novo caminho que ele havia escolhido. Ele convidou outros como ele, os publicanos, os pecadores, os marginalizados pela sociedade, para se sentarem à mesa e compartilharem um novo início de sua jornada com Cristo. A casa que antes estava marcada pela solidão e pelo silêncio agora estava cheia de vozes e risos. Jesus estava no centro, compartilhando com aqueles que, como Mateus, haviam sido rejeitados. Os fariseus, que observavam de longe, se escandalizaram. Como Jesus, um mestre, poderia se sentar à mesa com aqueles que eram vistos como impuros? Jesus respondeu, com a calma que sempre o caracterizava, que não veio chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Ele não veio para os que se achavam perfeitos, mas para aqueles que estavam dispostos a ouvir e a se transformar. Para Mateus, isso era mais do que um simples banquete. Era a manifestação do amor e da graça de Jesus, que vinha não para condenar, mas para curar, para restaurar. Ele estava agora, de fato, livre. Livre das correntes do passado, das limitações e dos rótulos que a sociedade lhe impusera. Ele tinha um novo propósito, um novo papel a desempenhar. Os dias com Jesus estavam cheios de ensinamentos, milagres e momentos transformadores. Um dia, enquanto caminhavam pelas estradas da Galileia, Jesus reuniu seus discípulos mais próximos e lhes fez um anúncio que mudaria a vida de Mateus para sempre. Ele estava escolhendo 12 homens para serem seus apóstolos. Quando Mateus ouviu seu nome ser chamado, não havia fanfarra, nem pompa, apenas a voz calma de Jesus, mas o peso daquelas palavras caiu sobre ele como um raio. Mateus, o publicano, agora era um dos escolhidos. Ele, que havia sido desprezado, agora estava sendo chamado a levar a mensagem do reino de Deus para o mundo. Aquela simples escolha de Jesus foi um símbolo do que significava ser transformado por ele. Mateus sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mateus, agora um apóstolo, iniciou uma jornada de aprendizado e também de desafios. Ele foi escolhido não porque fosse perfeito ou sem falhas, mas porque tinha um coração disposto. E essa jornada o levou a se tornar mais do que um seguidor, ele se tornou um cronista da vida e dos ensinamentos de Jesus. Ele sabia que seu povo precisava ouvir a verdade de Jesus, mas ele também sabia que isso precisava ser registrado. Ele começou a escrever o evangelho que mais tarde seria chamado pelo seu nome. Em cada página, Mateus contou a história de Jesus com uma precisão notável, conectando as ações e palavras de Cristo com as antigas profecias das Escrituras. Ele queria que seu povo visse, de forma clara, que Jesus era o Messias prometido. Sua escrita não era apenas um registro, mas uma mensagem viva, um convite para que outros seguissem o mesmo caminho que ele. O Evangelho de Mateus não é apenas um relato de eventos, mas um testemunho de que Deus pode usar qualquer um, até mesmo um cobrador de impostos, para realizar grandes coisas. Ele, que foi marginalizado, agora se tornava uma voz de transformação. O chamado de Mateus foi mais do que um simples convite para seguir Jesus, foi um convite para abraçar uma nova identidade, um novo propósito e, acima de tudo, uma nova esperança. A tradição cristã diz que Mateus viajou para terras distantes, pregando o evangelho em lugares como a Etiópia e a Pérsia. Em cada lugar, ele encontrou novos desafios, mas também novas oportunidades de espalhar a mensagem de Jesus. Ele não apenas pregava para grandes multidões, mas também sentava-se com os mais simples, compartilhando uma refeição, ouvindo suas histórias e oferecendo-lhes a esperança que ele mesmo havia encontrado. Apesar das dificuldades, das viagens exaustivas e das perseguições, Mateus nunca desistiu. Sua missão era plantar sementes, e mesmo que ele não visse os frutos crescerem, ele sabia que estava fazendo a obra de Deus. Ele foi martirizado em terras estrangeiras, mas sua obra continuou a viver. Seu evangelho, suas palavras, seus atos, ficaram gravados não apenas em pergaminhos, mas no coração de todos aqueles que leram sua história. A vida de Mateus é um exemplo poderoso de como Jesus transforma aqueles que são considerados improváveis. Mateus não era um homem perfeito, mas ele foi um homem transformado.
Ele trocou riquezas passageiras por tesouros eternos. Ele se tornou um instrumento de graça, levando a mensagem de Cristo para os confins da terra. Seu evangelho continua vivo, tocando vidas e mostrando ao mundo que a graça de Deus pode transformar qualquer vida, não importa o que tenha acontecido no passado. Mateus nos ensina que, quando seguimos o chamado de Deus, não importa de onde viemos ou quem fomos. O que importa é para onde estamos indo, e para onde Deus nos levará. E assim como Mateus, podemos nos tornar parte de algo muito maior do que nós mesmos. Antes de terminarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar a acompanhar mais conteúdos edificantes. Até a próxima, e que Deus o abençoe poderosamente.